Aí, o Dia Mundial da Voz. Eu comecei estudando um curso técnico de teatro e o professor ele começou a utilizar pequenos monólogos, né? De grandes peças de teatro, tipo, pegava Shakespeare, aí pegava aquele monólogo do Hamlet, que é super famoso, ser ou não ser, eis a questão. E aí, como ele trabalhava com a gente isso? Ele trabalhava uma questão de ascendência e descendência, né? Que era uma questão da gente saber pontuar, da gente ler e dar, fazer da palavra uma imagem. Então, vou dar um exemplo e não vou fazer agora acontecer a imagem, porque isso é uma das técnicas do trabalho do ator, né? Que leva tempo, exige dedicação e exige também uma escola, um ambiente para você experimentar e fazer isso, né? Então, quando eu falo flores, a pessoa que escuta essa palavra, né? Ela precisa... a palavra precisa chegar e abrir a imagem de flores na cabeça dessa pessoa, né? Da que tá ouvindo, no caso. Então, a voz do ator, né? Essa descoberta da voz dele é essencial pro trabalho dele. Agora sim, é aquilo, né? Eu precisava me desenvolver pessoalmente, né? O meu trabalho de desenvolvimento pessoal, de retórica, aí foi uma coisa, eu fui trabalhando isso. Mas, ao mesmo tempo, né, andando ali coladinho, eu também comecei a aprender como trabalhar a voz da personagem, né? Então, um exemplo, eu fiz uma peça que era uma comédia. E a comédia era uma comédia dell'arte, onde eu fazia o arquétipo de um personagem que era o enamorado. Então ele tinha uma forma de estar encantado pela forma dele de estar apaixonado, por exemplo, uma coisa assim. Então eu precisava encontrar a voz daquela personagem. Então o ator, ele consegue, né, de acordo com o papel que ele está executando, encontrar a voz da personagem dele, né? Que é um trabalho, é uma técnica. Agora, pra gente aqui, pra gente que não tá com personagem, aqui sou eu, Herbert, eu conversando, me comunicando com vocês, eu também preciso descobrir qual é a minha voz, né? E isso é muito atrelado com aquelas perguntas básicas, tipo, quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu quero ir? Quais são minhas metas, meus objetivos de vida, né? E isso é prato cheio pra gente poder construir a nossa personalidade e descobrir nossa voz, né? Igual, teve um colega nosso que passou aqui no chat e falou que tem gente que se esquece da voz. Mas é isso, é uma coisa que se trabalha também, principalmente quem trabalha com a voz, né? E aí, é isso, para além da voz, o corpo também se comunica, né? O corpo comunica, então o ator, ele atrela sempre o corpo e a voz, né? Eu tenho amigas do teatro, que inclusive me presentearam com este livro de Libras, por exemplo, que são atrizes e se formaram como segunda formação em Libras para poder também se comunicar de uma outra forma para um outro público e também, assim, incluir. Aí entra a inclusão social da arte, né? Que você pode ter uma peça com legenda e também com tradutor ao vivo de Libras, né? Para quem necessita dessas condições especiais, né? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês um pouco sobre o Dia Mundial da Voz. A voz, eu acho que quanto mais, assim, a gente expressa a nossa identidade, porque tudo a gente lê o mundo praticamente como texto, né? Assim, vulgarmente falando. Mas um exemplo, a minha roupa expressa significado para vocês, a de vocês para mim, e não só para mim, para todo mundo. A roupa é uma forma de trazer significado, o fundo da minha live, né? A forma que eu me expresso, que eu falo,
já traz, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa, ela fala desse jeito, ela transmite esse tipo de sentimento, de sensação. E a voz é importante, né? Também para esse trabalho, seja para um cidadão, né, que está ali na sociedade, lá fora, seja na nossa comunicação aqui, né, na nossa casa, por exemplo, ou também no trabalho. Eu posso ser um vendedor e eu preciso me comunicar, eu preciso também cuidar da minha voz, eu sou um ator, eu sou um professor, um palestrante, sempre tem que ter esse cuidado e essa pausa para pensar nessas coisas, que às vezes a gente, isso aí não vale de nada, não quero saber sobre isso, não me interessa, e pode ser assim também, né? Mas é importante, e o que eu percebo às vezes nos jovens, que agora que eu tô quase entrando no gatão de meia idade, é esse problema com a dicção. A dicção tem uma questão de embocadura, de posicionamento, tem uma questão de respiração, né? A respiração, a forma que você respira, se a sua respiração é peitoral, se a sua respiração é através da posição aqui do diafragma, né? Então, isso tudo conta, tá, gente? Estamos entrando já na fase final da nossa live hoje. Depois vai ter alguns recadinhos aí que eu vou dar pra vocês. Trouxe a indicação, né, da Larissa Nunes com o EP chamado Dela, né? Falando aí no Dia Mundial da Voz, Tropical Voice. Falando um pouquinho aí sobre a minha experiência enquanto ator, né? Enquanto formação. A formação começou lá no curso técnico, o professor trabalhando ascendência e descendência. Mas aí depois eu fui estudar técnica vocal. Aí a gente já começou a olhar por outra perspectiva, né? O aparelho fonador. Enfim, minha professora, ela falava assim... Eu tive algumas professoras de técnica vocal e de canto. E uma das falou assim, é engraçado, eu me interesso pela sua extensão vocal, mas é melhor você pedir um exame, né, que normalmente é uma endoscopia, que aí coloca uma câmera aqui e pega como que funciona as suas pregas vocais. E aí ela pediu até esse exame pra mim, e quando o exame ficasse pronto pra eu enviar pra ela, pra gente discutir mais sobre uma questão, porque eu acho que assim, além do aparelho que a gente tem uma questão lógica atrelada também, né? Então, que eu não sei se é psicológica ou subjetiva, talvez mais subjetiva do que psicológica. Que a técnica ajuda a gente a ampliar, né, a nossa percepção e a extensão. Tem uma atriz, inclusive, que, tipo assim, as questões dela, não sei quem assistiu aquele musical da Elis Regina, a Laila Garran. O trabalho de voz dela, gente, é tão lindo de se ver. Eu assisti, tipo, Elis e Gota d'Água a Seco, que era inspirado naquele livro de uma tragédia grega chamada Medeia. Ela faz um trabalho de voz maravilhoso, e ela canta, e ela uma vez deu um depoimento falando que as dúvidas que ela tinha eram tantas dúvidas, e era tão assim rico, né, as dúvidas dela, que nem os próprios profissionais da voz conseguiam responder tudo. Então ainda tem muita coisa para se descobrir e para ser estudada, né, sobre a questão vocal, principalmente da técnica vocal voltado para profissionais que se utilizam da voz. Aí só para finalizar, que eu falei que para vocês que eu fui pro teatro para poder me desinibir, para poder me expressar e me comunicar melhor, eu também cheguei a fazer um curso
para perder a timidez. E o engraçado é que esse curso para perder a timidez, a técnica que eram só psicólogas que davam esse curso, a técnica que elas usavam era exatamente a comunicação verbal, através da palavra. Então eu precisei inclusive fazer isso.